Olha só, pessoal, um assunto que foi muito discutido durante essa semana foi a questão do Pix. O governo anunciou uma medida, depois voltou atrás, a população ficou em dúvida, algumas pessoas começaram a falar que o Pix seria taxado, teve até uma queda aí nas transações feitas através de banco, né? Algumas pessoas não quiseram mais aceitar Pix, outras pessoas também não quiseram mais fazer o depósito através dessa modalidade bancária. E para tirar essas dúvidas agora, como é que ficou toda essa situação, o que é verdade, o que é mito nessa história toda, estamos recebendo aqui no estúdio do Sinop News o doutor Zorzeto. É isso, doutor? Bom dia, David. Muito Exatamente. bom dia. O nome dele é difícil, tive que treinar aqui 2 horas para conseguir falar, mas o homem é bom, pessoal, e vai tirar todas essas dúvidas para a gente agora. Doutor, a população, ninguém entendeu nada, ficou até com medo de fazer as transações bancárias, com medo de ser taxado, com medo de pagar o imposto. É isso mesmo? Explica pra gente. David, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui nesse canal de comunicação para sanar umas dúvidas e esclarecer o que é essa polêmica toda que envolveu o Pix e a renda da população com a Receita Federal. Bom, primeiramente, essa situação do Pix, ela foi uma instrução normativa da Receita e ela não é tão nova assim. Ela é de setembro de 2024. E ela prevê o quê? Uma ampliação nos canais de fiscalização da Receita Federal com relação à movimentação financeira da população. O que acontece? A renda, ela é um elemento tributado. Em qualquer país do mundo, ganhar dinheiro com o seu trabalho gera o direito de você pagar uma parte desse dinheiro para o Estado, para que o Estado faça a distribuição dos serviços públicos com saúde, educação, transporte, segurança e tudo mais. Hoje, o Brasil também tributa a renda, que é o famoso imposto de renda. Sim. E para o governo saber se a sua declaração está correta, ele tem alguns elementos, como movimentações bancárias. Se você declara que ganha X, mas a sua movimentação ela é maior, há um descompasso e ele vai ter que apurar isso. Essa instrução normativa, que ficou conhecida como a regra do Pix, fez o quê? Ela ampliou que bancos eletrônicos como fintechs, instituições de custódia bancária, como aplicações financeiras, também passassem a comunicar à Receita essas transações. Então, não houve uma grande mudança assim, apenas uma ampliação nos canais de comunicação da Receita. Eles teriam mais elementos para poder investigar se você, cidadão, está informando a sua renda correta ou não. Mas então, só para deixar claro aqui para a população de casa, não existe uma taxa, não existe o imposto sobre esse Pix que a gente faz diariamente. Olha só, tem um motivo muito especial para a população ter o medo da taxa do Pix. Sim. Qual é? É a sombra de um antigo imposto que existiu no Brasil entre 1994 e 2007. Eu sou um pouco mais velho que você acha, David, eu vou lembrar bem dessa época. Mas nessa época existiu a CPMF, que era a Contribuição sobre Movimentação Financeira. Nessa época, realmente, qualquer transferência bancária, qualquer depósito, qualquer cheque incidia uma taxinha, era 0,34%. Sim. E isso ia para o governo fazer a distribuição. Essa taxa caiu em 2007 e desde então ela não foi mais cobrada. Então, o que houve agora com a ideia da taxação do Pix é o quê? O Pix em si, por si só, ele não seria taxado. Não seria uma contribuição sobre a movimentação financeira. O Pix seria um elemento a mais para a Receita Federal saber se o que você está declarando condiz ou não com a realidade. Então você poderia sofrer uma autuação por sonegação tributária, mas não pela movimentação do Pix em si. O Pix em si ele não seria taxado. Doutor, uma fiscalização, o senhor acabou de esclarecer aqui para a gente, para saber se o que a gente estava declarando é de fato a receita que está entrando na nossa conta bancária. A partir de que montante, assim, o senhor sabe uma média mais ou menos, a partir de que montante que a Receita falou, opa, peraí, calma aí, que não é exatamente o que você está falando pra gente. Funciona assim, em teoria, todo mundo, empresa grande, empresa pequena, cidadão rico, cidadão médio, cidadão mais humilde, todo mundo deveria declarar 100% da renda. Sim. Mas isso no mundo ideal, isso no mundo de faz de conta. Certo? Como a Receita Federal ela não tem uma estrutura de servidores para poder fazer uma fiscalização efetiva sobre esses 100% da população, ela pinça os maiores.
Sim. E existem algumas faixas que a gente consegue descobrir onde está o maior foco dessa fiscalização. Então, desde 2003, por exemplo, movimentações financeiras em bancos tradicionais acima de R$ 5.000, David, já é comunicada à Receita. Quando você compra um carro e transfere o documento no cartório, é comunicado à Receita. Quando você compra um imóvel e faz a escritura no cartório, também é comunicado à Receita. Então, grandes movimentações são comunicadas. E essa faixa ela se inicia a partir dos R$ 5.000, que é o valor que ficou famoso aí nessa discussão de polêmica de início de ano. Para a gente esclarecer mais ainda, esse montante que o senhor acabou de falar, R$ 5.000, seria de uma transação de uma única vez? Eu faço um Pix lá para o doutor Tiago de R$ 5.000, ou aquele Pixinho, 100, 200, 300, até chegar a esse montante? Não, seria considerado o volume financeiro do mês. Do mês, do né? mês. Fez R$ 5.000, não importa como, Exatamente. 1, 2, 3, a Receita Federal estaria com essa informação em mãos para poder iniciar uma fiscalização, se ela assim julgasse necessário. Agora, doutor, virou muita polêmica, né? A população ficou assustada. O cara que vende pão lá, o cara que faz entrega, todo mundo hoje em dia recebe no Pix. Eu mesmo não tenho de abrir minha carteira, nem carteira eu tenho, para falar a verdade. Eu também não tenho mais. Eu não tenho mais carteira. Eu acho que são poucas pessoas que têm carteira hoje em dia, né? O Kleber ali tem carteira, ele anda, tá abonado, sempre tá abonado, doutor. Agora, que ficaria uma situação ruim, ficaria, né? Ter que ir no banco, sacar, porque a maioria dos empresários circulou até aquela imagem lá na internet, o padeiro lá, com aquela placa. Recusando, né? Isso, não recebe mais Pix, cartão de crédito, débito. O relacionamento do brasileiro com a sua educação fiscal, ela é um problema de décadas, diria até de séculos. Por quê? O Estado, ele realmente precisa do nosso imposto para fazer a distribuição de renda nos serviços públicos. Porém, o que nós temos no Brasil é que o serviço público não é entregue a contento. Exatamente. Então gera uma insatisfação, gera um sentimento de injustiça, gera um sentimento de que, puxa, eu estou pagando o que eles pedem, mas eles não devolvem o que eu mereço. E isso nos permite ter um conforto em, algumas vezes, dificultar essa fiscalização, em fazer transações por baixo dos panos, fazer transações e não fazer essa comunicação. É um sentimento de autodefesa tributária, porque nós não temos essa devolutiva. Em contrapartida, o Estado, ele tem o que para te cobrar? Ele tem ferramentas muito eficientes. Ele pode negativar seu nome em um cartório de protestos, ele pode ajuizar uma ação contra você na justiça e penhorar o seu dinheiro, ele pode reter créditos que você tenha a receber numa possível devolução de imposto de renda. Então, é uma briga de gigante contra pessoas pequenas. Doutor, agora que pegou mal para o governo, pegou. Mas na sua opinião, como especialista, o que houve aí? Uma comunicação errada, uma falta de comunicação? Alguma coisa aconteceu, né, para gerar toda essa insatisfação? Olha, David, como cidadão, eu digo que a revogação dessa norma ontem, ela é um respiro para todos. Sim. Mas eu preciso fazer um alerta porque é uma realidade. O fechamento do cerco tributário, o aumento da fiscalização e o compartilhamento de dados entre instituições das mais variadas espécies é algo inevitável. Sim. Né? Tempo após tempo, o governo, o Estado, a Receita Federal, isso não é no Brasil, isso acontece em qualquer lugar, é aumentar. Então, quanto mais tempo, mais tecnologia nós temos, mais os nossos dados vão ser compartilhados e mais cientes eles estarão sobre os nossos movimentos. Pegou todo mundo de surpresa, né, doutor? Foi com muita sede ao pote, abocanhou de uma vez só, não foi devagarzinho. Realmente, talvez a forma como isso foi apresentado, a falta de educação fiscal, né, e o desconhecimento da população sobre quais seriam os reais impactos, gera o quê? Um medo, né, gera a angústia. E a reação ao medo, à angústia, é a desconfiança, né? É querer achar isso ruim. Então, o capital político disso custou muito caro para o governo, que não teve opção senão retroagir e refazer estratégia para um futuro, porque, como eu estou dizendo, essa fiscalização, ela um dia virá. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Satisfação, David. Muito obrigado pelo espaço. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Imagina, esse